Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre exemplos de Key Result, tá? E nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 exemplos. Um com base maior do que zero, um que resulte com base e meta iguais, né? Então, e um com base menor do que a meta, tá? Então a gente falou no último vídeo sobre base e meta, que um que resulte você tem essa possibilidade de você utilizar base e meta na construção do resultado-chave, tá? Então, vou pegar o primeiro exemplo, base maior do que zero, um que resulte de base maior do que zero. O que é um que resulte de base maior que zero? É quando você sai de um ponto e quer chegar em outro ponto, mas esse ponto de partida não é zero, tá? Então, você não parte de zero para chegar na tua meta, você parte de um valor que você já tem, né? E o exemplo que eu vou usar aqui é o NPS, que é uma pesquisa NPS, o Net Promoter Score, tá? Então, quando você tem uma pesquisa de NPS dentro da tua empresa, você pode utilizar isso com base no que você já tem. Qual que é o NPS que você já tem, né? Então, se eu tenho um NPS de 7, eu quero chegar a 9, então a minha base vai ser 7 e a minha meta vai ser 9. Então, todo o cálculo vai se dar dentro desse período, de 7 a 9. Se você, na ferição de performance desse quarter, você tiver uma média 6 de NPS, você vai estar com esse que resulte negativo, né? Menos que 0. Se você tiver uma nota igual de 7, você vai estar com 0 de performance. Por quê? Porque você já tinha 7. Então, por isso que serve os key results de base maior do que 0. Tá? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso de base e meta iguais é quando você tem uma linha que você não quer baixar daquela linha lá. Então, vamos supor que você tenha um faturamento, né, perene. Eu preciso faturar o faturamento para o meu ponto de equilíbrio, né? Então, você pode colocar a base igual à meta. Então, eu preciso chegar nesse ponto. Então, base e meta iguais. Ele vai traçar uma linha no gráfico, né? E você precisa percorrer para subir acima daquela linha, tá? Ou chegar, pelo menos encostar naquela linha. Base e meta iguais. Então, nesse caso aí, por exemplo, o atendimento de OS, né? Eu tenho que chegar a 90% de atendimento, tá? Eu preciso atender 90% das ordens de serviço que chegam para mim, ou das solicitações que chegam para mim. Então, você tem 90% flat. Então, eu preciso atender 90%. Não é de 0 a chegar a 90%. Então, todos os dias ou todos os check-ins, você sempre vai medir a performance que você esteve naquele período, até então, quanto por cento de OS foram atendidas. Ah, foi atendido 87, eu estou abaixo do 90. Quanto foi atendido no período? Ah, foi 91, estou acima da minha meta que era 90. Então, o caso de base e meta igual. E o último caso, o caso de base menor do que a meta. Por quê? Porque aqui no que resulte você não tem a figura do quanto menor melhor, né? Apesar de existir isso, né? Mas você vai tratar isso com base e meta. Não é que quanto menor melhor. Sim, a inadimplência, que é o caso que eu vou falar aqui, quanto menor a inadimplência, melhor. Porém, se eu usar um indicador de quanto menor melhor, a performance desse indicador eu não vou conseguir utilizar para a performance do objetivo. Por isso que a gente usa base e meta. Se eu tenho uma inadimplência de 15% e eu quero baixar ela para 7%, então eu coloco base 15, meta 7. Então todo o cálculo vai se dar negativamente, mas a polaridade desse que resulte, ele vai ser invertido lá na performance do que resulte. Então você vai estar com uma performance de 50%, né? E esse 50% você pode utilizar na média, na performance do objetivo, que compõe vários key results diferentes. Então você tem uma base maior do que a meta, que é os casos de inadimplência, ou quando você quer diminuir algum indicador teu, né? Inadimplência, churn, vários indicadores que você pode utilizar com base menor do que a meta. Tá? Então, são os três tipos, né, 3 exemplos de aplicação de base e meta. O primeiro com base maior que 0, né, o segundo com base e meta iguais, e o terceiro com base menor do que a meta. Beleza? Um abraço e até a próxima.